Façamos hoje a leitura do capítulo 10 do livro de Marcos, da Bíblia Sagrada. O divórcio, Marcos 10. E, levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Marcos 10. E, aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Marcos 10:3. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quem vos mandou Moisés? Marcos 10:4. E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Marcos 10:5. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento. Marcos 10:6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Marcos 10:7. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Marcos 10:8. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Marcos 10:9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos 10:10. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Marcos 10:11. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Marcos 10:12. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adúltera. Jesus abençoa as crianças. Marcos 10:13. E traziam-lhe crianças para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam os que lhes las traziam. Marcos 10:14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai-me vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10:15. E em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10:16. E tornando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. O jovem rico, Marcos 10:17. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10:18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Marcos 10:19. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Marcos 10:20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Marcos 10:21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Marcos 10:22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Marcos 10:23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Marcos 10:24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10:25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Marcos 10:25. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Marcos 10:27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10:21. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Marcos 10:29. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim, do Evangelho. Marcos 10:15. Que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs,
irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições e, no século futuro, a vida eterna. Marcos 10, 31. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Marcos 10, 32. Por pedido dos filhos de Zebedeu. Marcos 10, 32. Iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer as coisas que eles deviam sobreviver. Que lhe deviam sobreviver. Marcos 10, 33. Dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Marcos 10, 34. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Marcos 10, 35. E, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. Marcos 10, 36. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? Marcos 10, 37. E eles lhes disseram, concede-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Marcos 10, 38. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Marcos 10, 39. E eles lhes disseram, podemos, Jesus. Porém disse-lhes, em verdade vós bebereis o cálice que eu bebi e serei batizados com o batismo com que eu sou batizado? Marcos 10, 40. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Marcos 10, 41. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Marcos 10, 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Marcos 10, 43. Mas entre vós não será assim. Antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Marcos 10, 44. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 46. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Marcos 10, 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, 49. E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama, glória a Deus, aleluia. Marcos 10, 50. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Marcos 10, 51. E Jesus falando disse-lhe, que quereis que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Marcos 10, 52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia. Passamos a leitura aqui de um texto que está aqui na Bíblia Sagrada, denominado serviço, né? Não tem o autor desse texto, mas acredito que seja um desses que estão relacionados aqui na elaboração dessa Bíblia Sagrada. Então, serviço, tornando-se grande-se do jeito de Jesus. Estudar sobre o serviço na Bíblia é estudar sobre Jesus. O único mestre de Jesus foi o Pai,
Ele serviu outros porque esse era a missão do Pai, ou essa era a missão do Pai. Jesus assumiu o título de servo, e esse título está incorporado nas profecias messiânicas, nas quais ele é descrito como servo do Senhor. Na verdade, Jesus compreendeu a si mesmo como o cumprimento do servo sofredor de Isaías. Mesmo antes de ter ido à cruz, Jesus certificou-se de que os discípulos haviam compreendido o serviço. Eles o observavam com assombro, enquanto dava novo significado à liderança, tomando uma toalha e lavando os pés sujos deles. Na sua vida, a liderança bíblica e serviço eram sinônimos. Muitos líderes divinamente escolhidos descreveram-se a si mesmos como servos. Glória a Deus, aleluia. Normalmente o serviço é colocado no primeiro degrau da escada do sucesso e a autoridade no topo. Jesus, de uma maneira revolucionária, inverteu a escada de cabeça para baixo. Quando imitam, os servos não perdem a identidade, nem se tornam capachos, eles se tornam grandes. Glória a Deus, aleluia. Muitas mulheres prestaram serviço. Ruth serviu sua sogra Noemi. Esther serviu seu povo em um dos momentos mais difíceis. A profetisa Ana serviu o Senhor no templo. Maria de Betânia ungiu o Senhor com óleo caríssimo. Mulheres o seguiram fielmente, mesmo até a cruz, para servi-lo nas suas necessidades. Não há vergonha no serviço bíblico, que apresenta a sanção da confiança no Senhor. Tal servo trabalha com um espírito suave e sensível e se recusa a desistir quando sobrevive um sofrimento. Fundamentalmente, o servo que honra o Senhor não falha, apresenta alvos dignos, está sustentado no Senhor e é recompensado com um ministério produtivo, que glorifica ao Senhor. Os seguidores de Jesus devem ser facilmente reconhecidos. Eles estarão humildemente prontos para o serviço, seja ele qual for. Amém, aleluia, glória a Deus. Servir ao Senhor Jesus é a melhor porção dessa terra, não é? Que Ele nos capacite. E encerramos hoje a leitura do capítulo 10 do livro de Marcos, da Bíblia Sagrada, não é? Bem, aqui no capítulo 10 de Marcos, da Bíblia Sagrada, nós lemos há pouco, né, um versículo que nos chama muita atenção. Esse versículo está aqui, né, nós acabamos de ler, e é na passagem do cego de Jericó, né, quando ele diz aqui no versículo 10, 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Eu vou repetir. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então nós deixamos a declaração: Senhor, tira de nós toda a nossa capa, Senhor. Queremos ser verdadeiros, queremos ser corretos, queremos ter um espírito, né, de servo, queremos ter um coração de servo, queremos nos quebrantar, queremos te servir, queremos melhorar como pessoas, queremos ter mais força na fé para orar, para jejuar, para evangelizar, para servir. Não é verdade? Então, meu nome é Lúcia Marques, no meu canal, nosso canal Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim permitir.